Graças a Deus, a nossa eleição foi muito boa. A nossa eleição colocou a gente sendo o vereador mais votado da história do PT de Minas Gerais. Então, eu acho que foi uma resposta, Nassif, não só para o PT, não só para a esquerda, mas para o campo democrático, de que, de fato, o futuro ele depende da gente renovar as nossas lideranças políticas. Porque a extrema-direita, eles se renovam numa velocidade que é tão grande, que é tão surpreendente, que eu fico pasmo. Porque o Jair Bolsonaro, ele sai de um deputado de baixo clero para virar o presidente. E de uma hora para outra, outros atores ali que são importantes começam a tomar uma proporção tão grande, mas tão grande, a ponto de ficarem até tete a tete com o próprio Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o Pablo Marçal, que quase passou para o segundo turno e fez uma carreira rápida, relâmpago, de sair de um coach messiânico, que ninguém dava bola, para quase passar para o segundo turno. E vocês podem ter a certeza que se ele tivesse passado, ele teria ganhado do Ricardo Nunes. Então, a extrema-direita, ela tem uma habilidade de se renovar politicamente, seja isso bom ou ruim para eles, que é muito grande. Ao mesmo tempo que um dado importante, Nassif, é que a idade média dos deputados federais do PT, por exemplo, a idade média é de 56 anos. Nós temos a idade média mais avançada entre todas as bancadas e todos os partidos. E é algo que eu falo com a Dilminha, e ela fala comigo também, olha, as pessoas que fundaram o PT e fundaram a esquerda, elas, querendo ou não, vão sair de cena alguma hora. É pela questão da idade, pela questão da trajetória. Então, nós temos que abrir espaço para novas pessoas entrarem, porque se não for assim, em 26, que está logo ali, nós vamos perder espaço. E as eleições desse ano, por mais que a grande mídia tenha falado que o PT fracassou, é mentira. Foi um sucesso as eleições, tá? O PT aumentou o número de prefeituras em 40%. Então é inegável o sucesso que o PT teve, mas ao mesmo tempo fica muito claro para a gente que nós temos que modernizar não só o jeito que a gente fala com as pessoas, uma maneira mais direta, uma maneira mais rápida. E o seu trabalho nesse ponto, Nassif, é excepcional, porque é falar direto para o povo ouvir. Simples e direto, sem ficar falando de um modo rebuscado, difícil, academicista. E mostra também, mais uma vez, que para a gente estar preparado para as próximas eleições, nós temos que apostar nas novas lideranças que sabem mexer com as redes sociais. Porque tudo que a extrema-direita tem não são propostas, não são ideais, é a fake news. E a fake news nas redes sociais espalha de uma maneira, assim, escandalosa. Então, para a gente... Pedro, como é que você usou as redes sociais? Que tipo de discurso, formato que você usou nas redes sociais? Nassif, para ser bem sincero, até uma parte da esquerda me critica por conta disso, que eu acho que é uma crítica válida, mas eu aceito isso, que o modo que eu faço as minhas redes sociais é de uma maneira muito agressiva. De fato, é indo para o embate. Eu cansei de ver, nos últimos anos, uma esquerda acuada, apanhando, apanhando, apanhando e ficando calado com isso. Não, veja bem, a gente não pode ir para o embate porque essa agressividade toda é ruim, vamos ficar calmo, vamos estudar, vamos ver, mas não é isso, gente. Se a gente não reage, tá, com as mesmas armas, com a mesma intensidade, eles vão passar em cima da gente com um trator. Então, uma das falas que a grande mídia noticiou bastante minha é que eu falei que se eu tivesse que dar umas cadeiradas para poder acalmar o Nicolas, eu faria isso. E aí ficaram escandalizados, o Pedro Rousseff, agressão, mas não é nesse sentido. É que nós temos que partir para cima, sem medo. Porque enquanto a esquerda estiver recuada, apanhando calada, eles vão passar por cima da gente, sem dúvida. Pedro, e quais as bandeiras, além da crítica ao governador, cá para nós, esse governador aí ele deprecia a política de Minas aí. Que tipo de discurso que você levou para a rapaziada de esquerda aí? Além do embate. Não, Quais claro. bandeiras que pegaram mais? Nassif, eu acho que o que mais pegou não é nem algo moderno. Ao mesmo tempo que eu prego a renovação e a modernização do nosso discurso, eu também prego o contrário, que é voltar ao que o PT era há 30 anos.
falar com as comunidades periféricas, falar com os trabalhadores que não são ouvidos de fato. Então, é muito fácil para a gente falar assim, ah, não, porque os motoristas de aplicativos, Uber, iFood, eles não têm um entendimento de qual classe que eles estão, qual que é a situação deles, mas nós já fomos lá nas comunidades, nos lugares que eles estão para poder conversar com eles, para entender. Então, assim, muito da nossa campanha aqui, ela foi nesse sentido, de voltar para que o PT era antigamente. Nas comunidades, pelo menos em Belo Horizonte, o PT há 15 anos dominava na CIF, dominava. Toda a comunidade era PT. 90% votaram Lula e Dilma. E dos últimos anos para cá, os bolsonaristas, a extrema-direita, por meio das igrejas evangélicas, foram tomando essa participação. E aí não é uma crítica a eles, é uma crítica a gente, porque quando o Estado foi saindo das periferias, as igrejas evangélicas foram entrando. E não é entrando somente com discurso. A igreja passou a ser como que se fosse um Estado alternativo, oferecendo auxílio para as famílias, auxílio para as mães solo, dando uma rede de emprego, assistência, curso. Então, a igreja hoje, dentro das comunidades periféricas, ela funciona de um jeito que não é uma igreja, não é pela religião, mas é um ecossistema inteiro. Então, conta... deixa eu perguntar em relação a esse ecossistema. Eu realmente tenho ouvido falar muito bem aí de um conjunto de igrejas aí que desempenham um papel social relevante. E tem, por outro lado, você tem parte aí dos pastores que querem fazem discurso de tomada de poder e tudo, que é o padrão Malafaia, padrão Pablo Marçal e tudo. Você vê conflito, você vê, de alguma forma, disputas internas desses pastores vocacionados aí para a questão social, para se despregar desse discurso, não? Nassif, quando eu falo que todas as igrejas têm esse ecossistema, é literalmente todas, tá? Inclusive as que têm os pastores que eles falam contra o Lula em púlpito, né? Em público, falam que o Lula vai proibir as igrejas, etc. Todos esses pastores, eles têm ali obras sociais e esse ecossistema. Então, eles não têm fiéis por conta do discurso extremista dele. E eles têm fiéis apesar do discurso extremista deles. Entendi. É isso que nós temos que entender, porque a gente deu espaço para eles e eles conseguiram adentrar, não é pelo discurso, porque grande parte das pessoas que vão lá não vão pelo discurso, ninguém vai pelo discurso extremista anti-Lula do pastor. Eles vão apesar disso, porque lá dentro você tem todo esse ecossistema de assistência, recuperação, ajuda, emprego. Então, assim, eles têm esse sucesso apesar desses discursos que extrapolam a religião, com certeza. Agora, conta um negócio. Antes, lá atrás, você tinha a teologia da libertação, a Igreja Católica, como o grande elo aí com as periferias. Hoje você não tem mais. De que maneira que se refaz esse elo? Os diretórios vão fazer isso? Quem são os aliados aí na recuperação desse espaço político? Nassif, olha, eu sou uma pessoa católica, né? E eu vejo que o PT, da mesma forma que a Igreja Católica, foi perdendo espaço nas periferias. E da mesma forma que nós estamos trazendo de novo o PT para as bases, eu estou também trazendo a Igreja Católica, claro, em outra proporção, também de volta para as bases, para as ações sociais, solidárias, que é algo que foi se perdendo ao longo do tempo, né? E também tem um aspecto que, para uma igreja evangélica abrir, é muito fácil. Se abre uma portinha, cabe 10 pessoas, pronta, a igreja está aberta. Para uma igreja católica abrir, assim, são meses, talvez anos ali de preparação, permissões, etc. Então, eles têm esse benefício. Assim como a extrema-direita, ela não age de forma de cima para baixo, mas ela age tudo ao mesmo tempo, vários atores políticos em várias áreas disseminando a mesma informação, a mesma fake news, muitas vezes, as igrejas evangélicas também. Elas não têm uma definição de cima para baixo, mas elas agem de forma lateral, expandindo com vários atores ao mesmo tempo. Coisa que a esquerda faz o contrário, assim como a Igreja Católica. A gente toma as decisões
Se isso é bom ou ruim, não sei, mas é de baixo para cima. A gente espera o que o partido vai indicar, o que o Lula vai indicar. Então, isso é bom porque está todo mundo alinhado, mas é ruim porque demora. Então, sobre a renovação política, é por conta disso também. Como o PT, ele querendo ou não, suprime as renovações políticas, a gente aqui embaixo fica travado com isso. Então, nós temos que fazer o embate interno dentro do PT, mostrando qual que é a importância e a necessidade da gente renovar politicamente. Vem cá, e essas mudanças que estão falando aí, ocorrendo, mudança de direção e tudo, você acredita que está estimulando essa discussão, essa volta às origens aí, não? Ou você tem ainda uma executiva muito impermeável a essa democratização, digamos? Olha, Nassif, eu não tenho nada a reclamar da nossa Executivo Nacional. Eu acho que eles fazem um bom trabalho. E assim como o presidente Lula, ele também vai aprimorando as habilidades dele, eu acho que o PT e a nossa direção nacional também tem que ir nesse sentido, modernizando, deixando mais rápido e mais simples. Então, não tenho críticas, mas eu acho importante sempre modernizar para frente. E tem algum movimento de juventude do PT dentro da estrutura, dentro da máquina do PT? Nós temos a Secretaria Nacional de Juventude, que está crescendo, né, que é um movimento muito importante, de novo, dentro da nossa bancada de deputados federais, o PT tem hoje a maior idade média, mais de 50 anos, se for comparar com os outros partidos, então a nossa Secretaria Nacional de Juventude é muito importante nesse sentido.